Então, se a gente tentar olhar para a vida da forma mais comum possível, essa vida material que a gente conhece, ela é um intervalo entre o nascimento e a morte. Essa vida do corpo. Certo? E nesse intervalo, o bebezinho recebe um nome, que já é uma placa de identificação, né? Ali ele vai absorver toda uma cultura, linguagem, toda a experiência do meio familiar onde ele nasce, do meio cultural onde ele cresce, né? Aí ele vai aspirar realizações, vai procurar objetivos e metas, vai se tornar um adulto. E na hora que ele se torna um adulto, o que acontece? Ele cria de uma maneira muito forte uma estrutura psicológica dentro dele, uma estrutura mental e emocional dentro dele, que a gente pode chamar de ego psicológico. Ele passa a ser um eu, uma unidade existencial, separada do resto do mundo, separada dos outros, e através dessa atitude, dessa visão, dessa ideia de um indivíduo separado, ele age na vida. Então, o adulto, ele perde a inocência infantil, porque o sentido de ego começa a ficar muito pronunciado. Quem é você? Eu sou fulano. É a primeira resposta, né? E aí vem todo um feixe de identificações com coisas que eu me identifico. Eu gosto de futebol, ele gosta de pintura, o outro gosta de filosofar. Cada um vai se identificando com coisas que vai encontrando, ou atitudes que vai encontrando na vida, no mundo, e passa a viver de acordo com essas identificações. E passa a funcionar como um eu. E é aí que o problema da unidade da vida começa a contrastar. Por quê? Porque a gente se identifica profundamente com aquilo que é por natureza transitório. A nossa identificação é muito grande com o personagem. É como se a gente fosse participar de uma peça de teatro, nós somos os atores. Essa peça dura lá 1h30, hipoteticamente. Mas se o meu grau de identificação com o personagem que eu estou encenando for muito forte, eu esqueço a pessoa que eu sou. Tá claro? É mais ou menos o que acontece com a gente na vida. A nossa identificação com a persona, com a pessoa, com o ego psicológico, que é uma estrutura mental e astral, que está aqui cheia de registros de memória, através desses registros é que a gente se identifica e identifica, não é? A gente se sente uma pessoa separada. E nesse sentido, nesse sentimento de separatividade, o que acontece? A primeira coisa que surge é o egoísmo. É o eu em primeiro lugar. É a minha busca de prazer, a minha busca de satisfação, é o eu evitar os incômodos, eu evitar a dor, eu evitar as pessoas que incomodam. A partir desse centro de consciência, de profundas identificações que estão registradas na nossa memória, nós ficamos totalmente identificados com um ser que é por natureza transitório, que é por natureza mortal. A vida do universo é coisa de
bilhões, trilhões de anos. A vida do planeta, milhões, bilhões de anos. A nossa vida, se chegar a uma centena de anos, é muito. Dificilmente chega. Mas nós somos profundamente identificados com um conjunto de interesses e identificações mesmo relacionadas a uma coisa que é por natureza transitória e separada. E nessa dimensão, o que nós encontramos? Isso é o nosso pensamento que faz, nosso desejo e o nosso pensamento que faz todo esse trabalho de identificação. E o que nós encontramos? Nós encontramos um mundo de cada um por si e salve-se quem puder. É mais ou menos assim que a vida humana funciona. E também o conflito é inerente numa estrutura egocêntrica de consciência humana. É inevitável o conflito. Por isso que o nosso mundo é um caos. Basta ligar a televisão, comprar o jornal, que a gente vê barbaridades atrás de barbaridades. Porque a consciência humana é uma consciência separada, individualista, egoísta, exploradora. É uma consciência de eu em primeiro lugar, eu e os meus. Às vezes o meu sentido de eu é estendido para a minha família, para o meu grupo de amigos, para o meu partido ou para o meu time de futebol, mas sempre com um lado, sempre com uma divisão. Meu país. Tudo isso são imagens mentais, estruturas mentais que ficam estratificadas na consciência de cada um de nós. Enquanto existia a vida submersa nessa consciência de um ser temporário, que é a consciência do eu, você pode falar em unidade da vida o quanto você quiser. Vão ser só palavras bonitas. Agora, se você quiser trazer isso para a vida prática, você precisa compreender a si mesmo e ver que esse excesso de identificação com o que é temporário faz mal, cria doenças. Como é que a gente pode, então, viver o não eu? É possível isso? Veja bem, vocês já viram uma pessoa que tem Alzheimer? Elas começam a perder a memória ao ponto em que elas não sabem onde é a casa delas, elas não reconhecem as pessoas, elas ficam completamente... Elas não podem ter uma vida de convívio social porque a memória delas está danificada. São pessoas que têm que ficar presas num local, numa casa, porque se ela sair sozinha, ela some. Não é? Então, às vezes pode passar a ideia de que investigar sobre o não eu seria anular essa memória. Mas não é isso. Essa memória tem uma função prática muito grande. Sem ela, nós seríamos simples animais, nós não seríamos humanos. É ela que nos faz termos uma vida pretensamente civilizada. Então, essas identificações são absolutamente necessárias para cada um, na hora que sair daqui, souber se vai para lá ou para lá, souber onde é a sua casa, né? Para que cada um possa... Essas identificações, elas são minimamente necessárias para a vida material. O problema é que a gente exagera nelas. E ao exagerar, esse sentido de eu começa a crescer como sentido de importância pessoal. Esse sentido de importância pessoal já é uma autoimagem que me faz orgulhoso, que me faz me achar superior,
ou inferior, né? Essa autoimagem chamada eu, que é um misto de registros de memória, de imagens do corpo que eu vejo no espelho e de uma série de conceitos que eu acumulei, visões de mundo, interesses, tendências, fraquezas. Essa estrutura aí, ela vai crescendo de uma maneira em que o sofrimento é inevitável. Por que o sofrimento é inevitável? Porque em algum momento nós vamos ter que largar tudo. Ou a gente aprende a largar agora, ir largando, aceitando, ou na hora que chegar o cartão vermelho da morte, fala assim, você está fora do jogo. O sofrimento é inevitável. Então, será que não é mais inteligente da nossa parte começar a refletir sobre o que é transitório, o que talvez não seja transitório, e parar de se identificar excessivamente com o que é transitório? Então, a vida do não-eu é a vida da simplicidade, é a vida da humildade, é a vida de ver as coisas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, aceitar o fluxo da vida, vendo que a morte é tão natural quanto o nascimento, e ela só é sofrida porque nós nos apegamos. A nossa mente, o nosso pensamento, ele tem uma tendência muito grande a querer eternizar o que é por natureza transitório. Além disso, para viver a vida do não-eu e começar a respirar o que a gente possa chamar de unidade da vida, é preciso um mergulho interior. É preciso um aquietamento interior. É preciso um trabalho de aprofundamento interior. A nossa subjetividade é um tanto quanto caótica. É o pensamento ciscando para lá e para cá, e o emocional com seus humores, hora de euforia, hora de depressão, hora de excitação, hora de desânimo. Às vezes, quando a gente tem algum interesse, tem uma energia tremenda de perseguir aquele interesse. Às vezes, quando a gente não tem, também é uma inércia imensa. É isso que se passa na nossa subjetividade. Nós não olhamos para dentro. Porque as coisas acontecem tão rápidas dentro de nós, numa velocidade tão grande, que acho que a gente acha que não dá tempo de olhar. Não é assim?